Bom dia, glórias a Deus, seja o nome do nosso Deus louvado, engrandecido para todo sempre nas nossas vidas, nos nossos corações, amém? Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês, que são os meus ouvintes, meus irmãos, amigos, companheiros de estudo. Vamos estudar hoje o Salmo 74. Esse salmo é um salmo de Asaf, e aqui eu vou fazer um resumo, que esse salmo, ele é bem grandinho, amados. Eu vou dizer a vocês quantos versículos ele tem. Esse salmo 74, ele tem 23 versículos, amém? Vamos fazer um resumo, porque ele é bem grandinho. Nós vamos ver aqui, Asaf, ele sente-se abandonado, e ele lamenta a atual situação de Jerusalém e do templo. Ele relata os grandes feitos de Deus no passado e ele clama para que ele salve o seu povo dos seus inimigos. Então, nós vemos aqui Asaf bem frustrado, sabe? Nós vamos ver a frustração de Asaf durante todos os versículos desse salmo. Do versículo 1 até o 11, o, o salmista Asaf, ele está atribulado com várias coisas. Ele fala assim, uma das coisas que ele fala, o Senhor parece ter rejeitado em meio à ira o seu próprio povo. Ele fala também que Deus permitiu que Jerusalém e o templo fossem destruídos. Ele diz que Deus não enviou mais profetas ao povo. Está no versículo 9, isso, irmãos, do Salmo. Já não vemos sinais milagrosos. Não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Ele diz aqui. E ele fala que Deus não destruiu os seus inimigos. Tudo isso é a frustração de Asaf. E eu quero, assim, compartilhar com vocês que muitas vezes nós também somos e estamos frustrados com muitas situações que vivenciamos no nosso dia a dia. Mas aí nós vamos observar, a partir do versículo 12, a fé de Asaf. Mesmo em meio às frustrações dele, ele cria que Deus era poderoso para mudar toda a circunstância que estava ao redor dele, aos seus olhos, né? Então, Asaf, ele reflete sobre a proteção de Deus e ele clama para que Deus salve o seu povo. E ele reconhece, ele fala aqui, ele reconhece a grandeza de Deus, a proteção de Deus, que Deus é o seu rei eterno, que Deus reina sobre toda a terra, sobre toda a natureza. Aí ele pede duas coisas a Deus: que ele salve o seu povo, ele ora para que Deus não permita que o povo seja destruído. E ele traz a lembrança. Ele fala assim: lembra-te da tua promessa. Asaf, ele pede a Deus que lembre as promessas da sua aliança, naqueles dias que eles estavam vivendo, dias de violência, dias de trevas. E ele fala assim no versículo 11: por que retens a tua mão direita? Não fique de braços cruzados, destrói-os. Aí ele declara no verso 12: mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Eu acho lindo que no 16, irmãos, ele diz assim, olha, vou ler o 15 também. Tu abristes fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabelecestes o sol e a lua, determinastes todas as fronteiras da terra, fizestes verão e inverno. Amados, quantas vezes você e eu reclamamos, ai que sol, ai que chuva, ai que frio, ai que calor, não é verdade? Eu não sou nada diferente de vocês, somos iguais. Muitas vezes é uma força de expressão, uma força de hábito nosso. Ai, está tão quente, ai, está tão frio, ai, não vejo a hora desse inverno terminar. Nós somos assim.
como Asaf. Asaf, ele estava se sentindo abandonado por Deus. E ele faz um lamento nesse salmo, né? Ele se lamenta da atual situação de Jerusalém e do templo. Os inimigos haviam destruído Jerusalém, destruído o templo, a casa de Deus. E Asaf, diante de todas essas circunstâncias, ele se sente frustrado, se sente abandonado por Deus. Mas ele cai em si e ele fala da sua fé. Ele reflete sobre a proteção de Deus. E ele pede que Deus declare o seu povo. Ele reconhece que Deus, ainda que eles estavam sofrendo toda aquela situação, né? Ele cria que Deus era poderoso para reinar sobre toda a natureza, sobre aquela situação. E ele pede a Deus, né? Para que Deus salve o seu povo e para que Deus se lembrasse das suas promessas. Eu quero dizer a vocês que você e eu devemos também pedir a Deus, né? Peça ao Senhor, se aproxime mais de Deus, a fim de que você e eu possamos experimentar da bondade de Deus. E a nossa força vai ser muito maior, mais plena no Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu peço para que você entre no canal, dê um joinha e reparta a palavra com outros. Seja a boca de Deus, em nome de Jesus, amém?